Existe um grão tão completo nutricionalmente que a NASA o selecionou como uma das poucas culturas capazes de sustentar a vida humana no espaço. Ele contém mais proteína por grama do que a carne bovina, mais cálcio do que o leite, mais ferro do que o espinafre. É o único grão da Terra que oferece os 9 aminoácidos essenciais em uma única semente. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura analisou culturas de grãos do mundo inteiro e concluiu que ele era superior, em qualidade e quantidade de proteína, a todos os cereais tradicionais existentes. Durante 6.500 anos, alimentou impérios, sustentou guerreiros de algumas das civilizações mais sofisticadas das Américas. Milhões de pessoas em 2 continentes dependeram dele como principal fonte de alimento. Então, em 1521, um general espanhol ordenou que todos os seus campos fossem queimados. Impôs pena de morte para qualquer pessoa flagrada cultivando, armazenando ou até guardando suas sementes. E desde então, o mundo praticamente esqueceu essa planta. O arquivo se abre no Vale de Tehuacán, no México, 6 milênios e meio antes do nascimento de Hernán Cortés. Os ancestrais dos povos indígenas domesticavam plantações em solos secos e pobres que a agricultura moderna consideraria inúteis. Eles não escolhiam entre boas opções e opções melhores. Escolhiam entre sobreviver ou morrer de fome. E naquele ambiente brutal, uma planta fez algo que nenhuma outra conseguia fazer. Ela crescia na seca, crescia no calor, crescia em solos tão pobres que matavam o trigo. Uma única planta podia produzir até 60.000 sementes. Essas sementes podiam ser moídas em farinha, estouradas como pipoca, fervidas em mingaus, prensadas em bolos, fermentadas em bebidas ou simplesmente comidas cruas. As folhas eram cozidas como verduras entre as colheitas. Nada era desperdiçado. Nada exigia replantio constante. Ano após ano, o mesmo campo continuava produzindo. Eles chamavam essa planta de huautli. Quando o Império Azteca dominou a Mesoamérica, o amaranto se tornou um dos 3 pilares centrais da civilização, ao lado do milho e do feijão. Não era suplemento, não era luxo, era fundação. No idioma náhuatl, seu nome não podia ser associado a nenhuma outra raiz linguística conhecida. A planta existia sozinha, porque não havia nada parecido com ela. A capital asteca recebia cerca de 20.000 toneladas anuais de amaranto como tributo vindo de 17 províncias conquistadas. Carregadores caminhavam até 30 quilômetros por dia através de estradas de pedra para entregá-lo. Em volume bruto, o tributo rivalizava com o do milho. Somente durante o festival anual de Panquetzalistli, mais de 200.000 pessoas consumiam o grão em cerimônias coletivas. E o mais impressionante é que isso não aconteceu apenas em um lugar. Na mesma época, do outro lado da Cordilheira dos Andes, os incas cultivavam sua própria variedade. Chamavam a planta de kiwicha. Civilizações diferentes. Ainda assim, chegaram exatamente à mesma planta. Nas regiões montanhosas do Himalaia, comunidades que cultivavam o grão em altitudes extremas chamavam-no de Ramdana. A tradução literal significa grão enviado por Deus. Não foi um nome criado por marketing moderno. Foi um nome dado por pessoas que sobreviveram graças a ele por gerações inteiras. No Caribe, suas folhas continuam sendo cozidas até hoje em cozinhas da Jamaica e Trinidade, sob um nome que atravessou séculos, calalu. O nome mudou conforme cruzava oceanos, mas o conhecimento dentro da planta permaneceu o mesmo. 4 civilizações separadas por montanhas, oceanos e milhares de quilômetros descobriram independentemente a mesma planta. E todas estavam certas. A nutrição do amaranto não é algo sutil. Uma única xícara de amaranto cozido fornece cerca de 9 gramas de proteína completa, contendo todos os aminoácidos essenciais que o corpo humano não consegue produzir sozinho. A carne bovina oferece praticamente a mesma quantidade por xícara, mas exige até 10 vezes mais terra, água e energia para ser produzida. O amaranto contém mais cálcio que a maioria dos grãos tradicionais. Possui mais ferro do que o espinafre. É o único grão conhecido com quantidades mensuráveis de vitamina C. Pesquisadores chegaram a descrever sua estrutura proteica como uma das mais próximas do leite materno humano
entre todas as proteínas vegetais conhecidas. Quando a ONU declarou o amaranto superior aos cereais tradicionais, aquilo não era figura de linguagem. Era uma conclusão científica formal. E existe algo ainda mais estranho escondido dentro dessa semente. Algo que explica por que essa planta continua sendo ignorada até hoje. Mas existe algo escondido dentro do amaranto que torna toda essa história ainda mais estranha. Um composto chamado esqualeno. O esqualeno é um lipídio produzido naturalmente pelo fígado humano para proteger células, regular colesterol e reduzir danos oxidativos no organismo. O problema é que, conforme envelhecemos, essa produção diminui drasticamente. E aqui está a parte que quase ninguém comenta. Hoje, a indústria de suplementos vende cápsulas de esqualeno extraídas principalmente do fígado de tubarões de águas profundas. Pequenos frascos podem custar entre 30 e 60 dólares. A indústria cosmética utiliza exatamente a mesma substância em hidratantes premium, vendidos como produtos anti-envelhecimento. Frotas inteiras pescam tubarões apenas para extrair esse composto. Mas o amaranto produz esqualeno naturalmente, direto do solo, sem destruir oceanos. Pesquisadores descobriram que as sementes de amaranto possuem uma das maiores concentrações de esqualeno já encontradas em qualquer planta terrestre conhecida. E eu acredito que isso levanta uma questão desconfortável, porque quando uma planta entrega proteína completa, minerais essenciais, resistência extrema à seca, crescimento em solo pobre e ainda produz um composto valioso vendido separadamente pela indústria moderna, fica difícil ignorar a pergunta. Como um alimento assim desapareceu quase completamente da alimentação mundial? Os astecas talvez não conhecessem o termo esqualeno, mas entendiam perfeitamente o efeito daquela planta sobre o corpo humano. E foi exatamente por isso que ela deixou de ser apenas alimento. O amaranto se tornou sagrado. Durante o festival anual de Panquetzalistli, sacerdotes astecas misturavam sementes de amaranto com mel e, em alguns relatos históricos, sangue sacrificial humano. Essa massa recebia o nome de tzoali. A partir dela, moldavam figuras representando suas divindades. Essas figuras eram carregadas pelas ruas da capital, exibidas nos grandes templos e depois divididas entre milhares de pessoas em um ritual coletivo de consumo espiritual. Agora imagine a cena pelos olhos de Hernán Cortés em 1519. Um conquistador espanhol profundamente católico entrando em Tenochtitlan e observando uma multidão consumindo uma figura sagrada feita de grãos e sangue em um ato religioso coletivo. Para um Eur-sangue representando o sacrifício, consumo ritual como demonstração de fé. E isso o aterrorizou. O frade Bernardino de Sahagún registrou a cerimônia em detalhes minuciosos no Códice Florentino, um dos documentos históricos mais importantes já produzidos sobre a civilização asteca. E o detalhe mais importante é que ele não descreveu o ritual de forma neutra. Chamou aquilo de uma imitação demoníaca da Eucaristia cristã. Os registros espanhóis deixam isso extremamente claro. O problema nunca foi apenas a planta. O problema era o que ela representava. Porque o amaranto não alimentava somente o corpo, alimentava a identidade, tradição e resistência cultural. E aqui está o ponto que muda completamente essa história. Os conquistadores perceberam que destruir exércitos não seria suficiente para destruir uma civilização inteira. Para apagar um povo, era necessário destruir também os símbolos que mantinham aquele povo unido. Era preciso atacar comida, rituais e memória coletiva ao mesmo tempo. Por isso, após a conquista espanhola em 1521, autoridades coloniais proibiram oficialmente o cultivo do amaranto. Campos foram queimados, estoques de sementes foram confiscados e destruídos. Agricultores sofreram punições severas. Em algumas regiões, relatos históricos descrevem ameaças de morte para quem continuasse cultivando a planta escondido. Isso não era política agrícola, não era segurança alimentar, era apagamento cultural deliberado. O objetivo não era apenas eliminar uma fonte de alimento, era quebrar a ligação espiritual entre o povo e aquilo que sustentava sua identidade há milhares de anos. E quando você olha para isso com atenção, percebe algo perturbador. Muitas vezes, civilizações não são destruídas apenas pela guerra.
Elas são destruídas quando perdem a própria relação com aquilo que as alimenta. Hernán Cortés não queimou apenas plantações. Ele queimou um sistema alimentar inteiro que sustentava civilizações havia mais de 6.000 anos. E o mais assustador é perceber que funcionou. Porque séculos depois, a maior parte do planeta ainda trata uma das plantas mais nutritivas da Terra como se fosse apenas uma erva daninha esquecida. Mas a planta não desapareceu completamente. E talvez essa seja a parte mais impressionante de toda a história. Em vilarejos isolados das montanhas de Puebla, Morelos e Oaxaca, algumas famílias esconderam sementes de amaranto durante séculos. Pequenos campos eram cultivados longe das estradas principais, em áreas difíceis de alcançar. O conhecimento era passado silenciosamente entre gerações, quase como um segredo proibido. Da mesma forma que pessoas escondem coisas perigosas quando sabem que estão sendo observadas. A proibição oficial finalmente terminou em 1810, durante o movimento de independência mexicana. Quase 300 anos depois de Hernán Cortés impor a destruição do grão. 3 séculos inteiros. E durante esse período, algo enorme aconteceu sem que quase ninguém percebesse. A agricultura das Américas foi completamente reorganizada ao redor de trigo, arroz, gado europeu e sistemas agrícolas importados da Europa. Mercados inteiros foram construídos para essas culturas, estradas comerciais, moinhos, infraestrutura, subsídios, cadeias de distribuição. O amaranto, mesmo voltando a ser legal, já não tinha mais um sistema para retornar. E isso muda tudo. Porque uma planta não desaparece apenas quando é proibida. Ela desaparece quando o mundo deixa de construir estruturas ao redor dela. Aos poucos, o amaranto sobreviveu apenas em bolsões rurais. Alimentava famílias pobres em vilarejos que tinham poucas alternativas. Não era vendido como superalimento. Não era símbolo de status. Era comida simples de pessoas simples. E a verdade desconfortável é que alimentos consumidos pelos pobres raramente recebem investimento, propaganda ou atenção científica. No século XX, o amaranto praticamente desapareceu da nutrição dominante ocidental. Ainda era cultivado no México, nos Andes, no Himalaia e em partes da África, mas estava ausente das mesas das elites urbanas. E eu sinceramente acho perturbador como isso acontece repetidamente na história humana. Muitas vezes, os alimentos mais eficientes desaparecem não porque falham, mas porque deixam de ser lucrativos para os sistemas que controlam distribuição e consumo. Então algo inesperado aconteceu nos anos 1970. Um cientista chamado John Robison, da Universidade de Michigan, pegou algumas sementes de amaranto e decidiu analisá-las em laboratório. O resultado praticamente parou sua equipe de pesquisa. Proteína completa. Minerais em níveis excepcionalmente altos. Concentrações de esqualeno que nenhuma planta terrestre deveria teoricamente alcançar em tamanha quantidade. Um perfil de aminoácidos superior ao trigo, ao arroz e ao milho combinados. Os dados foram publicados. O Instituto Rodale iniciou cultivos experimentais. No começo dos anos 1980, o amaranto começou a reaparecer discretamente em artigos científicos revisados por pares. Pesquisadores passaram a descrevê-lo como uma das culturas subutilizadas mais promissoras do planeta. E então aconteceu algo ainda mais surreal. A NASA adicionou o amaranto à curta lista de plantas consideradas adequadas para missões espaciais de longa duração. E essa lista era extremamente pequena. Porque para sobreviver fora da Terra, uma planta precisa cumprir requisitos absurdamente rigorosos. Alta densidade nutricional, resistência climática, eficiência de cultivo, produção sustentável em espaço reduzido. O amaranto atendia praticamente todos esses critérios. Agora pense nisso por um segundo. Uma planta proibida há 5 séculos por ameaçar estruturas religiosas e culturais acabou sendo escolhida pela NASA como potencial alimento para futuras missões espaciais humanas. Mas mesmo isso não mudou o sistema alimentar moderno. O grão que sustentou civilizações inteiras durante 6 milênios acabou transformado em um produto de nicho, vendido em pequenas embalagens em lojas naturais sofisticadas. Em muitos lugares, um único quilo passou a custar preços absurdos.
Pessoas em vilarejos mexicanos consumiam amaranto há gerações, pagando quase nada por ele. Décadas depois, consumidores ricos em grandes cidades passaram a comprá-lo como superfood exótico. E aqui existe uma ironia gigantesca. O alimento dos pobres virou luxo para ricos. A supressão não terminou em 1521. Ela apenas mudou de forma. Porque hoje ninguém proíbe oficialmente o amaranto. Não existem soldados queimando campos, não existem penas de morte. O sistema moderno simplesmente ignora aquilo que não se encaixa em sua estrutura industrial dominante. E o motivo é extremamente simples. O amaranto não foi projetado para a agricultura industrial moderna. E o que isso significa? Explica por que talvez você nunca tenha visto grandes plantações dele até hoje. As sementes do amaranto são extremamente pequenas. A planta amadurece de maneira irregular no mesmo campo. Máquinas agrícolas tradicionais não conseguem processá-la com eficiência sem adaptações específicas. Não existe um grande sistema global de preços para ela. Não existem subsídios massivos. Não existem cadeias industriais gigantescas construídas ao redor do amaranto, como existem para trigo, milho ou soja. E aqui está a parte mais importante. O que Hernán Cortés destruiu com fogo, o sistema alimentar moderno destrói com indiferença. Porque hoje ninguém precisa proibir oficialmente uma planta para fazê-la desaparecer. Basta não criar infraestrutura para ela existir em larga escala. Mesmo assim, o amaranto continua sobrevivendo. Você pode comprar sementes em pequenos centros de jardinagem, pode cultivá-lo em vasos simples, em uma varanda, em um pedaço pequeno de terra pobre onde muitas outras culturas fracassariam. Uma única planta pode produzir dezenas de milhares de sementes em uma única estação, e cada uma delas continua carregando exatamente o mesmo perfil nutricional que fez civilizações inteiras dependerem dela durante milhares de anos. Ela cresce em solo ruim, tolera seca extrema, precisa de pouquíssima intervenção humana, e muitas vezes volta sozinha na estação seguinte através das próprias sementes que caem no chão. Os astecas chamavam a planta de huautli. Os incas a chamavam de quiwicha. No Himalaia era conhecida como o grão enviado por Deus. No Caribe, suas folhas ainda cozinham lentamente em panelas sob o nome de calalu, sobrevivendo silenciosamente a 5 séculos de esquecimento. Mas em boa parte do mundo moderno, ela ainda é tratada apenas como erva daninha. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão desconfortável. Porque quanto mais você observa o amaranto, mais percebe que ele representa algo muito maior do que nutrição. Ele representa a diferença entre sistemas alimentares criados para sustentar pessoas e sistemas criados para sustentar mercados. Em 1521, Hernán Cortés olhou para um alimento que sustentava civilizações havia 6.500 anos e decidiu que aquilo era perigoso demais para continuar existindo livremente. 5 séculos depois, uma das plantas mais nutritivas da Terra é vendida em pequenas embalagens caras para consumidores de nicho, enquanto o sistema agrícola capaz de levá-la para milhões de pessoas simplesmente nunca foi construído. E eu, sinceramente, acho impossível ignorar a ironia disso. Porque hoje o planeta enfrenta secas cada vez mais severas, solos degradados, aumento do preço dos fertilizantes e insegurança alimentar crescente. Ao mesmo tempo, uma planta extremamente resistente, rica em proteína completa e adaptada a condições difíceis, continua praticamente invisível para a maior parte da população mundial. Não porque desapareceu, mas porque o conhecimento desapareceu primeiro. E talvez essa seja a verdadeira lição escondida dentro da história do amaranto. Civilizações antigas não sobreviviam por acaso. Muitas vezes elas descobriram soluções agrícolas incrivelmente eficientes muito antes da ciência moderna conseguir explicar exatamente por quê. Os povos que cultivavam amaranto talvez não conhecessem bioquímica, aminoácidos ou esqualeno, mas conheciam resultados, conheciam resistência, conheciam sobrevivência. E isso basta para mudar completamente a forma como enxergamos o passado. Porque talvez algumas das tecnologias mais importantes da história humana nunca tenham sido máquinas, talvez tenham sido sementes. Uma pequena semente de amaranto custa menos do que uma xícara de café. Ela pode crescer no pior solo do seu jardim.
pode produzir mais proteína por metro quadrado do que muitas culturas tradicionais. Pode continuar se replantando praticamente sozinha estação após estação. E ainda assim, a maioria das pessoas jamais ouviu falar dela. Isso não aconteceu porque a planta falhou. Aconteceu porque o mundo esqueceu dela. E quando o conhecimento desaparece durante séculos, gerações inteiras crescem acreditando que nunca existiu alternativa. Agora você sabe que existia, e talvez ainda exista. Se esta descoberta mudou a forma como você enxerga a história da alimentação humana, compartilhe este conhecimento antes que ele desapareça novamente. Inscreva-se em Segredos da Natureza e ative as notificações. Cada compartilhamento ajuda a manter vivo aquilo que tentaram apagar durante séculos. O próximo arquivo será aberto em breve.